7 horas e 28 minutos, bom dia, estamos no ar com o Balanço Geral, agora é Santa Catarina em destaque na programação da RIC TV. Vamos mantendo os assuntos do nosso estado, da nossa região, embora esta quinta-feira está uma quinta-feira totalmente diferenciada no país, todos na expectativa do que vai acontecer com o governo, com o comando do nosso país e o que isso pode influenciar diretamente ao nosso estado aqui em Santa Catarina. Vamos começar com a informação do tempo, porque choveu e muito nessa madrugada em cidades da região do nosso litoral, sul e também Grande Florianópolis, além do oeste do estado de Santa Catarina também com chuva. A capital amanhece com o tempo fechado, em alguns pontos uma garoa fraca nesse momento, principalmente na região mais do continente, já no leste da ilha o tempo abrindo, Nós não temos aquela imagem do dia começando no leste da ilha, Não temos mais. Mas no leste da ilha está assim abrindo um pouco o tempo nesta manhã de quinta-feira. Vamos a Joinville, temos o norte do estado de Santa Catarina, Joinville também com previsão de chuva ao longo do dia e assim está já no começo desta manhã. Vejam, tempo fechado, muitas nuvens que vêm do mar e, portanto, chove hoje também em Joinville. Já o Planalto Serrano, a informação que nós temos que não há a previsão de chuva, mas a pista está molhada. A pista está molhada, as ruas de Urubici estão molhadas porque o dia já amanhece também com uma garoa fina, tempo fechado e ao longo da quinta-feira a previsão indica que o tempo vai abrir. Teremos sol na região do Planalto Serrano. Vamos passar já de imediato no estúdio do nosso SC no ar, porque hoje é um dia para se comemorar o esporte, meu caro Rodrigo? Esse exemplo que nós temos de eficiência aqui em Santa Catarina, um time com menos de 6 meses que monta toda uma estrutura e está muito próximo de conseguir uma classificação inédita à próxima fase da Libertadores, coisa que o Flamengo não conseguiu, Rodrigo? E a nossa Chapecoense basta uma vitória em casa para se garantir na próxima fase da Taça Libertadores. Que satisfação ver esse bom exemplo que vem de Chapecó para o mundo. A Chapecoense, com toda a sua força, venceu o Lanús e fora de casa. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Zanotto, e a você ligado no Balanço Geral Santa Catarina. Realmente um resultado muito importante para a Chapecoense, que havia perdido pontos dentro de casa na Arena Condá, precisava recuperar fora de casa, e foi justamente contra um dos líderes do grupo, o Lanús. O time de Chapecó foi à Argentina, contra todos os prognósticos, e conseguiu uma excelente vitória por 2-1 diante do Lanús e agora ficou em ótima situação no grupo. Você falou em vitórias, Zanotto, mas até com um empate, dependendo dos resultados, a Chapecoense pode se classificar. E o jogo é em casa contra o Zulia da Venezuela, que é o time mais fraco do grupo. A Chapecoense, inclusive, já venceu o Zulia fora de casa por 2-1 na estreia da Libertadores. Ou seja, a Chape, de quase eliminada, está agora com um pé na próxima fase da Copa Libertadores da América, um resultado absolutamente histórico para o futebol de Santa Catarina, já que o Criciúma jogou a Libertadores alguns anos atrás, quando venceu a Copa do Brasil, mas não conseguiu passar de fase, A Chapecoense deve conseguir, se vencer o Zulia ou até um empate, pode classificar para a próxima fase. Ô Rodrigo, o nosso querido Badá participa hoje ao vivo também do SC no ar, até para analisar essa situação fora de campo, também envolvendo a Chapecoense agora com a escalação daquele jogador, Exatamente, Tem aí o jogo contra o Lanús, teve a expulsão do Wellington Paulista, o atacante Wellington Paulista, deve cumprir automática contra a equipe do Zulia da Venezuela, se a Chapecoense não conseguir efeito suspensivo, enfim, é um desfalque importante para o time da Chapecoense, para o jogo decisivo, contra o Zulia, O time, então, campeão estadual, quase classificado para a próxima fase da Libertadores, tudo isso em meio à repercussão, a recuperação de uma tragédia, 71 pessoas morreram em novembro do ano passado, a Chapecoense se reconstruiu em tão pouco tempo e já colhendo grandes resultados, Zanotto. E o Badá fala? Fala hoje sim. Vamos o Badá no nosso programa, no SC no ar, vai dar todos os detalhes, a opinião do Sérgio Badalotti, nosso Badá, sobre essa vitória importantíssima da Chapecoense. E vamos falar, Zanotto, muito na edição de hoje, do grande assunto do dia que sacudiu o país ontem e vai ter sérias repercussões hoje ao longo de todo o dia, que é a delação dos executivos da JBS que afirmam que acertaram com o presidente da República, Michel Temer, a compra do silêncio do ex-deputado federal Eduardo Cunha, que hoje está preso por envolvimento na Operação Lava Jato. Uma denúncia que já repercutiu em Brasília e, inclusive, deputados federais da oposição já protocolaram pedidos de impeachment contra Michel Temer. Toda a repercussão, a análise também no 8 em ponto, é o principal destaque de hoje do SC no ar.
Certo, Rodrigo, daqui a pouquinho o nosso SC no ar que chega na programação da RIC TV. Agora vamos falar de quê? Vamos falar de tainha, sim, por que não? Todos os dias abrimos espaço na nossa programação para mostrar a pesca da tainha aqui em Santa Catarina. Essa foi nos ingleses, é isso? Nos ingleses ontem capturaram cerca de 1000 tainhas. Olha só, todo mundo ali na areia, já na praia, puxando a rede. Depois o lanço feito para trazer mais 1000 tainhas à nossa praia dos ingleses, norte da ilha. Teve Garopaba também? Teve Garopaba também, informação que veio lá do sul do estado de Santa Catarina. Aí está a imagem então de Garopaba, vejam só, foram mais 800 tainhas que apareceram também lá na Garopaba e o pessoal foi rapidinho, colocou a rede na água e puxou. Olha aí a imagem que nós temos aqui, bacana, ó, todos ali fazendo aquela força, né? Puxando as redes de volta para a praia, cheinhas, olha a felicidade, ó, a felicidade da comunidade lá da Garopaba. Ê, legal, bacana. Santa Catarina vendo a pesca da tainha, pesca artesanal nas nossas praias, ingleses norte da ilha aqui em Florianópolis, Garopaba sul do estado, e aquela união, né? Hoje está tão difícil a gente presenciar cenas como essas, as pessoas todas numa mesma causa, numa mesma situação, no mesmo trabalho, né? A gente compartilha tanto pela rede social, mas quando é na prática mesmo, a gente está cada vez mais afastado do nosso vizinho, dos nossos amigos, e aí na pesca artesanal nós temos esse bom exemplo, né? A união, a força de cada um que traz isso, ó, o resultado, a comemoração, a satisfação, e aí é só escolher, né? Se vai querer ela fritinha, imposta, se vai fazer escaladinha, oh, que beleza, né? As nossas tainhas trazem uma alegria bacana ao nosso litoral, ao nosso estado, que é único, né? Isso só acontece em Santa Catarina, meus amigos. É verdade. Vamos lá então, 7h34, você está no Balanço Geral. Um bom dia para você em todo o estado de Santa Catarina, ligado na programação da RIC TV Record. E agora a gente traz um caso lamentável, mais um, dessa vez no sul do estado de Santa Catarina, daquela jovem que nós informávamos ontem que foi assassinada dentro da própria residência. O Renan Maia acompanhou ontem o caso e traz as informações aqui no Balanço Geral. Uma garota cheia de sonhos e planos que teve a vida interrompida de maneira brutal. Francine da Silva Pérez tinha 21 anos de idade e foi assassinada por um ladrão em Balneário Arroio do Silva, no sul de Santa Catarina. Uma menina que nunca fez mal a ninguém. Nunca matou uma mosca sequer, né? Todo mundo gostava dela, era uma pessoa trabalhadeira, estudiosa, né? Esforçada, uma mãe dedicada. E um camarada desse, simplesmente fazer uma brutalidade dessa. Eu acho que a gente precisa de mais segurança. Depois do dia de trabalho no CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, Francine seguiu um roteiro que já era parte da sua rotina. Todos os dias, ela passava na casa da tia, onde tomava banho e se preparava para seguir a faculdade. A jovem cursava fisioterapia em Criciúma e essa residência fica mais perto do ponto onde ela pegava o ônibus. Francine já estava no banheiro quando o ladrão invadiu a casa armado com uma faca. Poucos instantes depois, Márcio dos Santos Salgado a encontrava. Surpreendida, sem qualquer chance de defesa, encurralada no banheiro, a estudante de fisioterapia foi esfaqueada. O assassino ainda estava na casa quando a tia e uma prima de Francine chegaram. Márcio rendeu as duas, ordenou que ficassem caladas e fugiu correndo depois de matar a jovem e roubar algumas peças de roupa. E daí a gente entrou, fechou a porta quando ele saiu. E aí fomos no quarto, estava tudo bagunçado, mas daí eu pensei na Francine, já saí gritando o nome dela em direção ao banheiro. Quando eu abri a porta, ela já estava morta, uma poça muito grande de sangue. E eu não queria nem que a minha filha visse porque ela está grávida, mas ela acabou vendo um pouco da cena também. Aí saímos para a rua e começamos a gritar. Márcio dos Santos Salgado, o bandido de 34 anos de idade, não foi muito longe. Acabou preso pela polícia militar e confessou o crime ao delegado. Disse que entrou na casa para se esconder após arrombar outra residência e ficou nervoso ao ver a estudante. Lá na posse de uma faca, ele constatou a presença da vítima e teria exigido que ela ficasse quieta e, mediante o nervosismo, ele resolveu golpeá-la com 2 golpes de faca no pescoço.
Particularmente, eu acredito que essa informação não procede, sendo um indivíduo contumaz na prática de ilícitos patrimoniais, entrou na residência para subtrair algum objeto, se deparando com a vítima, acabou matando para garantir a execução e a impunidade do crime patrimonial. Para surpresa geral, esse não foi o único assassinato cometido por Márcio na cidade. Na delegacia, ele também contou que matou a facadas Joelcio João Inácio, de 50 anos, e levou os policiais até o corpo. Um outro homicídio praticado provavelmente no domingo passado, também no balneário Arroio do Silva, em razão de uma dívida por tráfico de drogas. Ele teria sido contratado para executar o outro senhor que foi encontrado ontem já em estado avançado de putrefação pela Polícia Civil. Márcio é gaúcho e teria cometido pelo menos mais 2 assassinatos no Rio Grande do Sul até vir para Santa Catarina e ser preso. Olha, esse momento que nós estamos vivendo atual no país, são tantas reformas necessárias, mas já passou da hora de mexer no Código Penal brasileiro para que esse tipo de situação não fique assim. A tranquilidade em confessar os homicídios e sabe que mesmo diante de todo esse depoimento, daqui a uns anos ele consegue novamente o direito à liberdade, um homem como esse. E agora 8 estudantes adolescentes caíram de um ônibus ontem aqui em Florianópolis, na linha que passa no Morro da Queimada, na José Mendes. Foi por volta do meio-dia. Quando aconteceu o fato, a porta abriu. Segundo o fiscal do consórcio Fênix, que administra o transporte coletivo aqui em Florianópolis, o acidente ocorreu na curva, onde funcionava a antiga fábrica da Coca-Cola. 6 estudantes foram encaminhados para o Hospital Infantil e para o Celso Ramos. Um deles sofreu uma fratura no braço e os demais tiveram ferimentos. No boletim de ocorrência que foi feito na delegacia do Saco dos Limões, que é a 2ª DP, a informação que o ônibus trafegava a 40 km por hora, de acordo com o motorista e cobrador. E minutos antes, os estudantes estavam aglomerados em frente à porta do ônibus. Isso que você está vendo, essa imagem em cima, é muito importante porque é a trava da porta, é a trava. Se essa trava está fechada, está trancada, a porta não abre. Quando essa trava é desativada, essa porta abre com facilidade. Então, nesse momento, é importante a Polícia Civil ouvir o depoimento do número máximo possível de pessoas que estavam dentro do ônibus e saber exatamente o que estava acontecendo, porque nós temos que lembrar também, quem já foi adolescente, eu mesmo na minha época de escola, sentava lá no fundão, a gente fazia uma bagunça no ônibus, que você imagina, só que a gente fazia junto com o motorista, né? O motorista sabia, né? Sabia o que a gente fazia, eu gostava de pular naquele último banco, sabe, quando você fica lá no fundão e vem essa lombada elevada, essa faixa de pedestre elevada, ele joga pra cima, né? Ah, como a gente gostava daquilo. E adolescente é assim. Eles ficam brincando, agora tem que saber se eles realmente abriram essa trava de segurança, se essa trava estava aberta, porque tudo indica que esse foi o equipamento que ocasionou a abertura da porta. Quanto à velocidade, é impossível o motorista do ônibus estar numa velocidade superior a essa que foi colocada ali, passar a 60, 80 km por hora numa curva como essa, não tem como. Iria capotar o ônibus, né? Iria capotar o ônibus. Então, ouvir o depoimento de cada um, saber exatamente o que aconteceu e a perícia do nosso IGP para comprovar a questão mecânica desse equipamento. Sorte que não teve nenhum ferido mais grave, né? Somente a fratura desse jovem e escoriações dos demais adolescentes. Estão faltando 19 minutinhos para as 8 horas da manhã. Você está ligado na programação da RIC TV, a TV que Santa Catarina vê. Nós estamos também atentos ao que acontece no país. Estamos linkados com a programação nacional da nossa Record. E se houver alguma novidade nesse momento, alguma prisão, algum fato relevante, nós abrimos espaço para a programação nacional também da Record. Intervalinho comercial, voltamos na sequência com informação ao vivo aqui de Santa Catarina. Você está vendo agora Itajaí, ligada na RIC. Todos ligam na RIC porque a RIC TV é a TV que Santa Catarina vê.